Índia abalada por tempestade de coronavírus. Estados Unidos ajudam. O número de casos na Índia aumentou para 349.691 nas últimas 24 horas, o quarto dia consecutivo de picos recordes, e hospitais em Delhi e em todo o país estão recusando pacientes após ficarem sem oxigênio médico e leitos. A Índia estabeleceu um novo recorde global com o maior número de infecções por Covid-19 em um dia, enquanto o primeiro-ministro Narendra Modi no domingo instou todos os cidadãos a serem vacinados e ter cautela, dizendo que a tempestade de infecções abalou o país. Os Estados Unidos disseram estar profundamente preocupados com o aumento maciço de casos de coronavírus na Índia e estão correndo para enviar ajuda à Índia. O número de casos na Índia aumentou para 349.691 nas últimas 24 horas, o quarto dia consecutivo de picos recordes, e hospitais em Delhi e em todo o país estão recusando pacientes após ficarem sem oxigênio médico e leitos. Estávamos confiantes, nosso ânimo melhorou depois de enfrentar com sucesso a primeira onda, mas esta tempestade abalou a nação, disse Modi em um discurso de rádio. O governo de Modi tem enfrentado críticas de que baixou a guarda, permitiu que grandes reuniões religiosas e políticas ocorressem quando os casos da Índia despencaram para menos de 10.000 por dia e não planejou construir os sistemas de saúde. Hospitais e médicos divulgaram avisos urgentes de que não conseguem lidar com a pressa de pacientes. As pessoas arrumam macas e cilindros de oxigênio do lado de fora dos hospitais enquanto imploram desesperadamente para que as autoridades recebam os pacientes, disseram fotógrafos da agência Reuters. Todos os dias, na mesma situação, ficamos com 2 horas de oxigênio, só recebemos garantias das autoridades, disse um médico à televisão. Do lado de fora de um templo Sikh na cidade de Ghaziabad, nos arredores de Delhi, a rua parecia uma ala de emergência de um hospital, mas cheia de carros que transportavam pacientes do Covid-19 ofegantes enquanto eram ligados a tanques de oxigênio portáteis. O ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, estendeu um bloqueio na capital que deveria terminar na segunda-feira por uma semana para tentar conter a transmissão do vírus que mata uma pessoa a cada 4 minutos. Um bloqueio foi a última arma que tivemos para lidar com o coronavírus, mas com os casos crescendo tão rapidamente que tivemos que usar essa arma, disse ele. A contagem total de infecções na Índia é de 16,96 milhões e de mortes 192.311, depois que mais 2.767 morreram durante a noite, mostraram dados do Ministério da Saúde. Só no último mês, os casos diários aumentaram 8 vezes e as mortes 10 vezes. Especialistas em saúde dizem que a contagem de óbitos é provavelmente muito maior. O país de 1,3 bilhão de pessoas está à beira de uma catástrofe humanitária, alertou Ashish, reitor da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown, em um artigo publicado nesse sábado, 24, no Washington Post. Nossos corações estão com o povo indiano em meio ao terrível surto de Covid-19, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no Twitter. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros no governo indiano e implantaremos rapidamente apoio adicional ao povo da Índia e aos heróis da saúde da Índia. Os Estados Unidos enfrentaram críticas na Índia por seus controles de exportação de matérias-primas para vacinas implementados por meio da Lei de Produção de Defesa e um embargo de exportação associado em fevereiro.
O Serum Institute of India, SII, maior fabricante mundial de vacinas, instou este mês o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a suspender o embargo às exportações americanas de matérias-primas que estão prejudicando sua produção de vacinas AstraZeneca. Outros, como o congressista norte-americano Raza Krishnamurthy, instaram o governo Biden a liberar vacinas não utilizadas para a Índia. Quando as pessoas na Índia e em outros lugares precisam desesperadamente de ajuda, não podemos deixar as vacinas ficarem em um depósito, precisamos levá-las a um lugar onde possam salvar vidas, disse ele. O aumento da Índia deve atingir o pico em meados de maio, com a contagem diária de infecções chegando a 500 mil, disse o Indian Express citando uma avaliação interna do governo. WHO, líder da força-tarefa do Covid, fez a apresentação durante uma reunião com Modi e os principais ministros do estado e disse que a infraestrutura de saúde em estados densamente povoados não é adequada o suficiente para lidar com a situação, de acordo com o jornal. Com a agência Reuters. Morre Christa Ludwig, um mito da ópera alemã. A mezzo-soprano tinha 93 anos e morava numa pequena cidade austríaca à beira do Danúbio. Uma das maiores cantoras líricas do mundo, a mezzo-soprano alemã Christa Ludwig morreu ontem, aos 93 anos, na pequena cidade de Klosterneuburg, com pouco mais de 20 mil habitantes, às margens do Danúbio, ao norte de Viena. Grande intérprete de Wagner, a cantora não cantava desde 1994, mas participou de gravações históricas ao lado do maestro Herbert von Karajan como a tetralogia Der Hindesnibelungen, de Wagner. Karajan foi um dos célebres maestros com quem trabalhou, para citar outros três gigantes, ela gravou com Carbon, Otto Klemperer e Leonard Bernstein, registrando um amplo repertório que vai de Beethoven a Verdi, passando por Strauss, graças ao timbre especial que lhe permitiu interpretar vários papéis. Christa Ludwig teve uma carreira longa, de meio século, ganhando prêmios importantes da indústria fonográfica, 3 vezes vencedora do Grammy. Ela começou nos anos 1940, iniciada sob orientação do próprio pai, o tenor Antonio Ludwig, e sua mãe, a também mezzo-soprano Eugenie Bezala Ludwig, sua primeira professora, que cantou no Teatro da Ópera de Aachen quando Karajan era seu diretor artístico. A cantora estreou aos 18 anos na opereta O Morcego, Der Fledermaus, de Johann Strauss, até se tornar a principal estrela da Ópera de Viena, onde estreou em 1955. Sua versatilidade a levou a ser no palco tanto heroínas wagnerinas. Ela fez uma memorável performance em Tristão e Isolda, em 1966, no Festival de Bayreuth, como a Adalgisa de Norma, de Bellini, ao lado de Maria Callas, em 1960. Sua estreia nos Estados Unidos foi como Dorabella de Così fan tutte, de Mozart, na Ópera Lírica de Chicago, em 1959, mesmo ano em que fez sua primeira aparição no Metropolitan Opera House. À medida que amadurecia, enfrentava papéis de extrema dificuldade. Christa Ludwig foi a Condri, de Parfisal, Lady Macbeth, de Verdi, e a Leonore de Fidelio, de Beethoven. É provável que nunca mais o mundo da ópera veja o exemplo de Christa Ludwig se multiplicar. Ela foi realmente única como cantora, abraçando tanto papéis leves, a premiada versão de Candide, de Bernstein, em 1991, ganhadora do Grammy de melhor álbum de música clássica, como a trágica Clitemnestra de Electra, de Richard Strauss, ópera com a qual se despediu dos palcos,
em 1994, na Ópera Estadual de Viena. A cantora foi casada com o baixo barítono Walter Berry, com o qual se apresentou em diversas ocasiões, e o diretor de teatro francês Paul-Émile Deiber. No ano de sua despedida dos palcos ela publicou suas memórias, traduzida para o inglês como In My On Voice, em que é franca e honesta para revelar sua dificuldade em alcançar algumas notas e definir a função do cantor como um profissional a serviço do compositor, que deve se curvar ao gênio, com agência Estado. Toneladas de lixo urbano são encontradas em praias do RN. Segundo o governo do estado do Rio Grande do Norte, até o momento não se sabe a origem do lixo trazido pela maré. Os primeiros relatos sobre o lixo foram feitos na quarta-feira, 21, pelo grupo Tribo Bahia Ambiental. Toneladas de lixo urbano foram encontradas em praias do Rio Grande do Norte. Segundo o governo do estado, até o momento não se sabe a origem do lixo trazido pela maré. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, há relatos de lixo encontrado nas praias ao sul do estado. Diante da situação, o IDEMA divulgou uma nota informando já ter entrado em contato com os municípios afetados e com os estados vizinhos, Paraíba e Pernambuco, para verificar a ocorrência de algum incidente ambiental que possa ter ocasionado o aparecimento de resíduos sólidos na região sul da costa do Rio Grande do Norte, especialmente nos municípios de Baía Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul e Nísia Floresta. Até o momento, o Instituto não dispõe de informações oficiais e busca contato com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, e com a Superintendência do IBAMA. O órgão ambiental recomenda que os municípios recolham o material o mais rápido possível, evitando que retornem aos oceanos e provoquem outros prejuízos enquanto tudo é esclarecido, diz a nota. Em comunicado dirigido às prefeituras do estado, o IDEMA solicitou a adoção de algumas ações. Entre elas, a interdição dos trechos das praias que ainda possuam resíduos sólidos, e a colocação de bandeiras vermelhas indicando que a praia está imprópria para banho, até a total limpeza das praias. O IDEMA pede que a limpeza das praias seja feita o mais rápido possível, para que esse material não volte para o mar, tampouco o material mais pesado fique submerso na areia, e que os resíduos possam ser armazenados temporariamente em algum local reservado no município para auxiliar nas investigações da origem. Os primeiros relatos sobre o lixo foram feitos na quarta-feira, 21, pelo grupo Tribo Bahia Ambiental que, de imediato, iniciou a limpeza, conforme diz nota divulgada pela Prefeitura de Tibau do Sul no Instagram. Uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos já está no local com uma equipe de limpeza, caçamba e equipamentos para retirada do lixo. Pelo menos meia tonelada de lixo foram retirados da praia nas primeiras horas após seu surgimento. A Prefeitura informa que a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana deslocou uma bióloga para o local para gerar um relatório da situação, e encaminhar para análise podendo assim identificar a origem do lixo. Situações como essa são graves, afetam todo o bioma local, que é berço das tartarugas e lar de tantas outras espécies, acrescenta a Prefeitura. Com a Agência Brasil. Baleada na cabeça, criança de 8 anos morre no Rio de Janeiro após dias internada. Morte de Caio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, foi divulgada neste domingo, 25.
O menino foi atingido por uma bala perdida na cabeça e estava há 8 dias internado. Caio morreu nesse sábado, 24, no CTI do Hospital Municipal Pedro II, onde estava internado. Era filho único, foi atingido na cabeça na sexta-feira, 16, durante uma festa enquanto esperava em uma fila para pintar o rosto, no bairro de Vila Aliança, no Rio de Janeiro. Após ser atingido, o menino foi levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde chegou com quadro de parada cardiorrespiratória. De lá foi transferido para o Pedro II, Centro Médico de Referência em Neurocirurgia. A família relata que Caio não conseguiu vaga na UTI, de acordo com informações do jornal O Globo. Essa foi a 100ª criança baleada na região metropolitana da capital fluminense em 5 anos e a 6ª apenas em 2021, conforme dados da plataforma Fogo Cruzado. A Polícia Civil ainda não identificou o autor do disparo que vitimou o menino. Apesar disso, os policiais trabalham com a hipótese de que o projétil partiu de um homem ligado a traficantes da região, que já foi intimado para prestar depoimento. Os investigadores também aguardam informações para saber se a bala que atingiu Caio foi retirada. Dessa forma, o projétil pode ser examinado para determinar o calibre da arma utilizada, com a agência Sputnik Brasil. Medidas antidumping dos Estados Unidos podem inviabilizar exportações de mel do Brasil, opina especialista. 2 associações de produtores dos Estados Unidos entraram com pedido de investigação antidumping contra as importações de mel do Brasil. Na última quinta-feira, 22, o jornal Valor Econômico noticiou que os produtores de mel do Brasil estão sendo acusados por seus equivalentes norte-americanos da prática de dumping, a venda de produtos por preços abaixo do mercado como forma de desestabilizar a produção local. Assim, o mel brasileiro corre o risco de sofrer uma forte sobretaxa antidumping nos Estados Unidos, o principal mercado de destino das exportações do produto. Segundo a reportagem, a Associação Americana de Produtores de Mel, com sede em Dakota do Sul, e a Associação de Mel de Sioux, situada em Iowa, entraram na quarta-feira, 21, com um pedido de investigação contra as importações de mel de países como Brasil, Argentina, Índia, Ucrânia e Vietnã, junto ao Departamento de Comércio e à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, ITC, na sigla em inglês. No caso do Brasil, que responde por 19,3% das importações totais de mel dos Estados Unidos, a margem de dumping identificada pelos produtores norte-americanos é de 114,5%. De acordo com o site norte-americano de consultoria jurídica JD Supra, apenas em 2020 os Estados Unidos importaram cerca de 137 milhões de quilogramas de mel in natura, avaliados em aproximadamente 300 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhão de reais, dos quais quase 70 milhões de dólares, 383 milhões de reais, corresponderão ao Brasil. O economista e advogado Velber Barral, sócio-diretor da BMJ Consultores Associados e ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento do Brasil, explica que o dumping é caracterizado como a discriminação de preços entre o mercado exportador e o mercado importador. No caso específico envolvendo o mel, Velber assinala que os produtores norte-americanos acusam os brasileiros, e os produtores dos outros países citados na petição, de venderem abaixo do preço que vendem em seu mercado de origem,
disse em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. De acordo com o especialista, foi a partir dessa constatação que os produtores norte-americanos pediram uma investigação para aplicar medidas antidumping contra os exportadores desses países, através de um procedimento formal no qual a averiguação também abre espaço para que os exportadores realizem suas defesas. Os produtores americanos entraram com um pedido de investigação antidumping contra o mel exportado pelo Brasil. Essa investigação vai verificar se existe o dumping e, eventualmente, vai colocar uma tarifa adicional na importação do produto, que pode ser bastante proibitiva, e acabar inviabilizando as exportações brasileiras para aquele mercado, afirma o ex-secretário de Comércio Exterior. Nesse sentido, Barral ressalta que o processo representa um grande problema para os exportadores brasileiros, já que os custos de defesa são bastante altos e a maior parte do mel no Brasil é produzida por pequenos apicultores, que dificilmente vão conseguir se defender em um processo como este. Na realidade, eles têm que responder rapidamente aos questionamentos do Departamento de Comércio americano. Tem prazos que terminam, em média, em um ano de investigação. Então, após um ano de investigação, pode ser colocado esse valor, e como uma defesa nos Estados Unidos é bastante cara, estamos falando de alguma coisa entre $500 mil ou 600 mil, 2,7 milhões de reais ou 3,3 milhões de reais, afirma o advogado e economista. Na opinião de Barral, os pequenos produtores brasileiros dificilmente conseguiriam reunir os recursos suficientes para pagar por suas defesas, o que torna necessária uma defesa institucional pelo governo brasileiro, que, no entanto, também exige um grau de organização entre os produtores para que seja efetivada. Caso a sobretaxa seja aprovada pelo Departamento de Comércio e o ITC, Barral afirma que o país ainda poderá recorrer à Organização Mundial do Comércio, OMC, contra a imposição desta medida, questionando a sua legalidade, mas ressalta que se trata de um processo relativamente lento. Para os exportadores brasileiros de mel, evidentemente, essa é uma má notícia, já que os Estados Unidos são o principal mercado para as exportações brasileiras, e o Brasil vinha crescendo bastante naquele mercado. O que seria importante para o setor, realmente, seria se organizar para preparar uma defesa neste momento, e conseguir o envolvimento das autoridades brasileiras, conclui Velber Barral. Com a agência Sputnik Brasil. Número de vítimas do incêndio em hospital iraquiano aumenta para 82. Segundo informações atualizadas, o número de vítimas no hospital iraquiano de Ibn al-Khatib aumentou para 82, 110 pessoas ficaram feridas, escreve mídia citando fontes do Ministério do Interior do país. Recentemente Ali Al-Bayat, membro do Alto Comissariado para Direitos Humanos local, informou sobre 58 vítimas mortais na sequência do incêndio em um hospital iraquiano que tratava doentes com o novo coronavírus. De acordo com a mídia, o incêndio foi causado pela explosão de um botijão de oxigênio e a maioria das mortes foi provocada por inalação de monóxido de carbono, CO. Primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kazemi, ordenou a detenção de vários administradores do hospital durante o período de investigação. Testemunhas ouvidas pela AFP disseram que a explosão teria ocorrido em uma unidade de tratamento intensivo para vítimas da Covid-19, com Sputnik Brasil. NASA publica a primeira foto colorida da superfície de Marte feita pelo helicóptero Ingenuity.
O mini-helicóptero autônomo Ingenuity, da NASA, fez a primeira imagem colorida da superfície de Marte. Durante seu segundo voo. A NASA publicou a primeira imagem colorida da superfície do planeta vermelho tomada pelo mini-helicóptero autônomo Ingenuity do rover Perseverance durante seu segundo voo na sexta-feira, 22. A imagem foi captada quando o Ingenuity estava 5,2 metros acima da superfície. O campo de visão da câmara estava se movendo para cima, para que o mini-helicóptero pudesse se deslocar para oeste, se afastando do rover. As marcas paralelas na superfície marciana são das rodas do rover. O Perseverance está localizado no centro da parte superior, fora do enquadramento. Parte da área de pouso e 2 das 4 hastes de aterrissagem do helicóptero podem ser vistas nos lados esquerdo e direito da imagem. Uma pequena parte do horizonte é vista nos cantos superiores direito e esquerdo da imagem. Na quinta-feira, 22, o mini-helicóptero autônomo Ingenuity fez seu segundo voo na superfície de Marte, subindo 5 metros acima do solo. O segundo voo do drone durou 51,9 segundos, atingindo os objetivos planejados. O primeiro voo do Ingenuity tinha acontecido em 19 de abril. O drone deverá realizar pelo menos mais 3 voos em Marte. Com a agência Sputnik Brasil. Um convidado bem trapalhão. Vendo e revendo o conteúdo do discurso preparado pelos competentes quadros do Itamaraty, que estavam tolhidos e envergonhados na desastrada gestão de Ernesto Araújo, e lido pelo presidente Jair Bolsonaro na cúpula dos líderes pelo clima, quando além de vestir um figurino diferente do normal, que incluía uma gravata em tom de verde, pronunciava palavras e promessas que não correspondiam aos fatos e ações em seus 2 anos e 4 meses de governo, comecei a entender por que os fanáticos admiradores o chamam de mito. Estava quase irreconhecível, salvo por confirmar o diagnóstico do divã. Eram tantas mentiras na narrativa com promessas de mais verbas para o combate ao desmatamento da floresta amazônica e o reforço dos órgãos ambientais, justamente no dia em que o Orçamento Geral da União, OGEU, era aprovado no Congresso com cortes de 240 milhões de reais para a pasta do meio ambiente, o que aumentou a redução de verbas frente a 2020, que tive de buscar o dicionário e a ajuda de um psicanalista para entender um pouco a veneração. Mito seria a forma reduzida e carinhosa de chamar o militar, reformado com a patente de capitão, e ex-deputado federal, na verdade um mitômano, aquele que expressa mitomania, hábito patológico de mentir, segundo o dicionário. Na psicanálise, o mitômano, ou mentiroso crônico, é o paciente que faz isso sem mesmo perceber. A mentira é algo tão compulsivo para esse indivíduo que interfere até mesmo a sua capacidade de julgar racionalmente uma situação, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida em sociedade. Quando o mitômano tem seu raio de ação limitado, vira folclore de anedotas, como o famoso salva-vidas, nem mentira, relembrado esta semana no grupo Amigos do Leblon no Facebook. Mais grave é a pessoa que mente e crê na própria mentira exercer altos cargos dirigentes. A lista dos 40 países e demais representantes de organismos multilaterais globais e grandes conselhos regionais, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, selecionados pelo anfitrião do encontro virtual, o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos,
para marcar com ênfase o retorno do tio Sam aos compromissos do Acordo de Paris, renegados por Donald Trump, para a redução do aquecimento global em 1,5 graus Celsius até 2060, mediante o corte das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, foi praticamente impecável. Estavam presentes os maiores países em extensão territorial: Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Os maiores emissores atuais de gás carbônico: CO2, China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha. Os maiores poluidores da história: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Rússia, China, Índia e Canadá. Só 15 países, entre eles o Brasil, em 13º lugar, respondem por mais de 70% atuais emissões. Os países com as maiores populações do planeta: China, com 1,4 bilhão, Índia, com 1,38 bilhão, Estados Unidos, com 331 milhões, Indonésia, com 273 milhões, Brasil, com 212,5 milhões e Nigéria, com 206 milhões e Bangladesh, com 148 milhões, maior que a Rússia. Ficou faltando o Paquistão, que tem 220 milhões de habitantes. Os países donos das maiores florestas, que atuam como filtros das emissões de CO2 na atmosfera: Rússia e Canadá, que têm mais de metade de suas terras geladas cobertas por florestas de taiga; o Brasil, responsável por 60% da floresta amazônica; nossos vizinhos e parceiros na Amazônia, Peru, Colômbia, Bolívia, e nações com florestas tropicais na África, como República Democrática do Congo, Gabão e Quênia, e na Ásia e Oceania, como Índia, Indonésia, que tem as maiores florestas tropicais do mundo depois do Brasil, espalhadas em suas 17.000 ilhas, Austrália e Nova Zelândia. Como o aquecimento global causa o derretimento das geleiras nas principais cadeias montanhosas cobertas de neve e nas calotas polares, o que eleva o nível dos oceanos, afetando a vida de países insulares e com cidades populosas nas reuniões costeiras, a cúpula convidou representantes de nações como o Butão, praticamente no sopé do Himalaia, o Chile, pelos Andes, assim como a Bolívia, e as ilhas atlânticas da Jamaica e Antigua e Barbuda, no Caribe. A Costa Rica representou a América Central. Pelo Pacífico, estavam Singapura, rica ilha com 5,7 milhões de habitantes, as Ilhas Marshall, no centro do Oceano Pacífico, representando várias nações, ilhas que podem desaparecer se os governantes e empresários descuidarem das suas responsabilidades, e ainda Austrália e Nova Zelândia. A representante da Comissão Europeia expressou preocupações de países como Holanda, Islândia e Groenlândia, vinculada à Dinamarca, que se fez presente. Digo que, além do Paquistão, por seu peso populacional, deveriam estar presentes o Irã, com população de 83 milhões, tão grande quanto a Turquia, presente, e forte lançador de CO2 na atmosfera. O Irã ficou de fora porque Trump, ao renegar o acordo nuclear firmado na gestão Obama, com interveniência das principais nações europeias, criou contencioso que ainda não permitiu restabelecer os canais diplomáticos entre os dois países. As nações devem ser vistas pelo tempo ido e o futuro. Os ayatolás são uma pequena fração da história milenar do Grande Irão, assim como Bolsonaro é uma expressão circunstancial do Brasil, como já o foram Dilma, Temer, Collor, Lula e FHC, ou Trump nos Estados Unidos.
O Egito, com 93 milhões de habitantes, poderia estar presente, idem Etiópia e Filipinas. Mas eram 40, não 50 países. Talvez a pandemia da Covid-19, que obrigou o uso da tecnologia para o encontro virtual, tenha tornado o evento até mais produtivo e interessante, mostrando em Zoom a reação de cada dirigente à fala de um colega. Escalado como o 19º a falar durante 5 a 7 minutos, depois que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, abriu os trabalhos, saudando a todos, e o presidente Biden deu o pontapé inicial com propostas de antecipação de 10 anos na redução de emissões para 2050, seguida por vários mandatários, com metas próprias. A apresentação do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, era aguardada com expectativa. No Brasil e no mundo. Alvo de críticas recentes por ter desmobilizado os controles ambientais e liberado a exploração mineral, ouro, sobretudo, com o uso intensivo de mercúrio na lavagem do material geológico, em reservas indígenas, além de ter reagido grosseiramente às críticas de dirigentes de países europeus à má gestão no combate ao desmatamento e às queimadas, e se indisposto com a Noruega e a Alemanha, que bancam 98% e 2%, respectivamente, do Fundo Amazônia, com verba de 2,9 bilhões de reais congelada depois que o governo brasileiro recusou a ingerência dos dois países doadores na gestão das ações ambientais. O Brasil não aceita a atuação fiscalizadora das organizações não governamentais, ONGs. Esperava-se que Bolsonaro reforçasse o pedido do seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na véspera, Salles manifestou desejo de acesso ao fundo de $1 bilhão criado pelos Estados Unidos, Reino Unido e coalizão de empresas em defesa das florestas. Contrariando seu histórico, Bolsonaro surpreendeu. Leu, com a habitual claudicância, discurso à prova de gafes feito por experientes diplomatas do Itamaraty, enfim ressuscitado após 25 meses do obscurantismo da gestão Araújo. O presidente listou importantes contribuições do Brasil para o clima global, como depositário das maiores florestas tropicais do mundo, quase todas feitas em governos anteriores, inclusive a meta de CO2 para 2050, que fora proposta por Dilma, na Cúpula de Paris, em 2015. E prometeu dobrar verbas de proteção ao meio ambiente, que no mesmo dia cortara em 240 milhões de reais no OGU de 2021, enfim aprovado pelo Congresso. E as verbas originalmente propostas já tinham encolhido frente a 2020. Por coincidência, ou troco diplomático, o anfitrião, o presidente Joe Biden, saiu da transmissão simultânea em meio à fala do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e sequer ouviu qualquer das promessas de Bolsonaro. A diplomacia americana explicou que já estava prevista sua saída para compromisso inadiável. Mas não deixou de ser um tapa de pelica em quem foi grosseiro e o penúltimo mandatário importante a cumprimentá-lo pela eleição para presidente dos Estados Unidos da América, assumindo até 6 de janeiro de 2021, quando o Congresso confirmou a eleição de Biden e Kamala Harris. A fake news de fraude alardeada por Donald Trump, que insuflou seus fanáticos seguidores a invadirem o Capitólio, no maior atentado à democracia americana. A referência elogiosa a Brasil, a Argentina, a África do Sul e a Coreia do Sul, sem menção a seus dirigentes no discurso de balanço final, mostra a sutileza da diplomacia. Dirigentes são passageiros.
O que importa são os países que seguirão cumprindo papel importante. Para comprovar que toda a regra tem exceção, Biden fez questão de elogiar o primeiro-ministro Narendra Modi pelos esforços da Índia no meio ambiente. Curiosamente, na tarde do mesmo dia 22, para dar credibilidade à promessa, o ministro do Meio Ambiente, que há um ano, nesta data, na reunião ministerial que selou a saída do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do governo, sugeriu aproveitar que as atenções da imprensa estavam focadas na pandemia da Covid-19 para passar a boiada, desmontando ações de fiscalização no meio ambiente e outros regramentos. Anunciava que iria pedir 270 milhões de reais para reforço dos órgãos de controle ambiental, que esvaziou desde o começo de sua gestão, INPE, IBAMA, ICMBio, além da Polícia Federal, forçando a demissão do delegado responsável pela maior apreensão de madeira extraída de forma irregular da floresta amazônica. E ainda teve a cara de pau de posar e postar nas redes sociais, às vésperas da cúpula, foto sorridente ante pilha de toras de madeira, que mandou isentar de multas. Tudo para tentar botar a mão em boa parte dos US$ 1 bilhão. Há um erro monumental do governo brasileiro de se achar merecedor do fundo ou de seu maior quinhão. Em dólares de sexta-feira, R$ 5,50, seriam 5,5 bilhões de reais. Mas não dá para o Brasil sonhar em levar todo o bolo e passar à frente da Colômbia e Peru, que têm partes da floresta amazônica como Venezuela, Suriname e Guiana, a indígena Cineia Bezerra do Vale, liderança de Roraima da tribo Wapixana, cujos 13 mil integrantes se espalham pela fronteira e invadem parte da Guiana, lembrou a extensão extraterritorial da floresta. Gabão, Congo e República Democrática do Congo, na África, Indonésia, Malásia, Tailândia e Papua e Nova Guiné, na Ásia, também se habilitam aos créditos. Se o governo brasileiro fizer as contas direitinho, só um mínimo de 60% deste fundo iria compensar os 2,9 bilhões de reais que o Brasil abriu mão do congelado Fundo da Amazônia, por não concordar com os critérios de governança transparentes, exigidos por Noruega e Alemanha. É engano imaginar que esse novo fundo não exigirá compromissos de governança e cumprimento de metas, mais rígidas que o Fundo Amazônia pedia em troca das verbas. Por que não ser correto merecer ambos? O desenho que Joe Biden fez ao final do encontro é de que as novas metas de redução de emissões e a substituição do uso de combustíveis fósseis altamente poluentes, como carvão e petróleo, por energia limpa e novos métodos de produção abrem tantas oportunidades de reengenharia das atividades humanas que errarão os países que se atrasarem nos compromissos. Haverá sanções aos que não contribuírem para a redução de emissões de CO2. E recompensas aos que ajudarem a baixar a poluição ou limparem os ares do planeta. O Brasil tem oportunidades extraordinárias nas duas pontas. Deve exigir compensações pela limpeza que suas florestas exercem. Por isso, é urgente preservá-las. Árvores em pé valem mais que as abatidas irregularmente ou queimadas. Se o Brasil preservou um pouco melhor as florestas nos governos Lula e Dilma, ambos erraram ao suspender os leilões do pré-sal. Agora, com a conversão dos modelos energéticos dos países comprometidos com o clima, o petróleo pode deixar de ser o bilhete premiado que iria garantir o futuro de educação para as novas gerações. O PT errou. Bolsonaro parece não se dar conta do desafio. Estamos atrasados.
Para os que acreditaram nas promessas daquele presidente desconfortável lendo o script do Itamaraty em cenário impecável, cercado de ministros com máscaras, vejam o que vi sexta-feira, 23 de abril, na Rede TV, à noite. No dia do encerramento da cúpula, Jair Bolsonaro foi a Manaus, no coração da floresta amazônica. Seria a oportunidade, perdida, de reafirmar a proteção ao meio ambiente. Mas Bolsonaro foi apenas prestigiar o ex-ministro da Saúde em cuja gestão, seguindo a orientação presidencial, morreram 2/3 das 390 mil vítimas da Covid-19, o general Eduardo Pazuello, natural da cidade, na inauguração de auditório ainda incompleto. O pior estava por vir. Teve tempo para participar, à vontade, sem terno, camisa fora da calça, um Jair Raiz no inacreditável programa Alerta Nacional do apresentador Siqueira Jr., da TV A Crítica, afiliada à Rede TV nível de botequim de quinta categoria. Um dos temas até envergonhou o apresentador. Era a sexualidade do funcionário, com rabo de cavalo, que serviu água ao presidente. Após referências homofóbicas constrangedoras, Bolsonaro emendou: "Você tá maltratando esse cara aí. Queima ou não queima? Com aquele rabinho aí. Olha o rabinho dele", disse o presidente, sob gargalhadas no estúdio. "Pelo amor de Deus, isso é uma entrevista séria", atalhou Siqueira. Imagina se Biden, os outros mandatários e os possíveis financiadores do fundo de $1 bilhão para preservar as florestas vissem isso. Saúde atualiza projeção contratual de doses contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concedeu entrevista coletiva nesse sábado, 24, para a atualização do cenário epidemiológico da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ao veículos de comunicação, ele citou que a pasta vem registrando, ao longo dos últimos dias, uma tendência de redução dos diagnósticos de infecção pelo novo coronavírus e, por consequência, uma diminuição na pressão sobre o sistema de saúde do país. O que, consequentemente, nos dá uma diminuição da pressão em relação a insumos como, por exemplo, insumos utilizados nos kits de intubação, de oxigênio, destacou Queiroga. Segundo o ministro, no próximo dia 30, a pasta participa de uma coletiva de imprensa internacional que deve discutir o cenário mundial da pandemia e as medidas adotadas pelo governo brasileiro para conter a disseminação do vírus. Recursos 2 dias após o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionar a Lei Orçamentária de 2021, Queiroga declarou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, lhe assegurou que não faltarão recursos para financiar a saúde pública. "Temos sempre um bom diálogo com o ministro Paulo Guedes, que me assegurou que não faltariam recursos para a saúde", disse. A resposta do ministro à pergunta de um jornalista foi complementada pelo secretário executivo da pasta, Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, que destacou a possibilidade de aporte financeiro específico para o enfrentamento à pandemia, via crédito extraordinário. Existe o compromisso do Ministério da Economia de, em eventual necessidade de ampliação do nosso orçamento via crédito extraordinário para o enfrentamento à pandemia, isto será realizado. Enfim, o orçamento foi aprovado pelo Congresso. A gente vai se submeter à lei orçamentária e executar nossas políticas ordinárias de saúde respeitando a lei sancionada pelo presidente.
O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente prevê a destinação de cerca de 157 bilhões de reais para o Ministério da Saúde, montante inicial inferior aos cerca de 210 bilhões de reais destinados à pasta em 2020. Quando considerados os recursos adicionais à proposta orçamentária inicialmente aprovada. Protocolo. Ainda durante a coletiva, Queiroga voltou a anunciar, para breve, o anúncio de um protocolo nacional com orientações para o tratamento da Covid-19. Segundo o ministro, a medida depende da manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC. Formado por 13 representantes de ministérios, agências reguladoras e dos Conselhos Nacional de Saúde, CNS, Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASES, e Federal de Medicina, CFM, o órgão colegiado permanente é responsável por assessorar a pasta em temas relativos à incorporação, exclusão ou alteração de práticas e produtos, bem como na elaboração de protocolos clínicos. A CONITEC vai avaliar um protocolo de tratamento da Covid-19. Não para o uso do fármaco remédio A ou B, mas para algo mais amplo, disse o ministro, referindo-se à polêmica em torno da prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada. Quem decide isto não é o ministro da Saúde. Para isso, temos uma comissão permanente de avaliação de tecnologias em saúde, prevista em lei, e que tem a prerrogativa de elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, acrescentou o ministro que, já no início da coletiva, tinha destacado a importância da população respeitar as recomendações das autoridades sanitárias, usando máscaras, evitando aglomerações e, na medida do possível, aderindo ao isolamento social neste momento em que assistimos a uma tendência de queda de óbitos. Embora esta tendência ainda seja muito pequena, é importante que as pessoas continuem com as medidas não farmacológicas. Isto é fundamental para que este cenário se sustente a longo prazo, enquanto nossa campanha de vacinação vai sendo ampliada, comentou o ministro, antes de detalhar as dificuldades que o país vem enfrentando para receber as vacinas contra o novo coronavírus já contratadas. Nem sempre o que é tratado com as indústrias farmacêuticas é entregue no prazo combinado. Atualizamos nosso calendário, mas, por ao menos 7 vezes, nós conseguimos ultrapassar a meta de vacinar mais de 1 milhão de brasileiros ao dia. OPAS. Na coletiva, a representante da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Socorro Gross, parabenizou o Brasil pelos esforços que, segundo ela, o país vem empreendendo para imunizar a população contra a Covid-19. Aproveito para parabenizar o grande esforço do país, do SUS Sistema Único de Saúde e dos que estão na linha de frente, vacinando para que o país atinja estas cifras, disse. Socorro também destacou a recente desaceleração no ritmo de contágio da Covid-19, frisando, contudo, que os números ainda são altos, exigindo cuidados da população. Temos observado uma queda do número de novos casos durante as últimas 2 semanas. Uma queda ainda pequena, mas que é importante, porque impacta o número de hospitalizações por síndromes respiratórias e a necessidade de leitos de UTI e unidades de terapia intensiva. Para que esta queda seja ainda maior nas próximas semanas, é preciso o apoio da população às medidas como o uso da máscara e o distanciamento social, acrescentou a representante da OPAS. Com a Agência Brasil.
Horta gigante complementa a refeição de 800 famílias em favela na pandemia. Alimentos são plantados em terreno onde antes era Cracolândia, na comunidade de Manguinhos. Ezequiel Dias, 44, coloca meia dúzia de trouxinhas de coentro, maços de cebolinha e outros temperos no carrinho de mão e sai pelas vielas de Manguinhos anunciando a promoção. É grátis, um oferecimento da enorme horta comunitária que corta parte do bairro. A longa faixa verde encravada no mar de casas cinzas ocupa um território equivalente a 4 campos oficiais de futebol, rendendo 2 toneladas de comida por mês e o título de maior plantação urbana desse tipo da América Latina. No último ano, quase tudo que sai dali tem ido para as cozinhas da comunidade, complementando as refeições de cerca de 800 famílias que atravessam a onda de desemprego gerada pela pandemia. É a celebrada Horta de Manguinhos, favela na zona norte do Rio de Janeiro que fica ao lado da fábrica de Biomanguinhos, onde a Fiocruz produz uma das vacinas contra o coronavírus que estão sendo distribuídas pelo país. Foi no quintal da fundação que Ezequiel aprendeu a ser jardineiro. Trabalhou ali por 15 anos antes de ficar desempregado por outros 5. Agora, ele coordena a plantação comunitária. Tem pessoas que não estão tendo de onde tirar dinheiro. Tem senhora que nem pede, vem e já começa a colher um coentro para botar numa sopa. A gente está aqui para abraçar a nossa comunidade, que é nossa família, diz ele. Antes, o terreno abrigava uma grande cracolândia onde circulavam cerca de 200 a 300 usuários de drogas, contam os moradores. Ratos, baratas e tapurus larvas que entram na pele eram outros habitantes do lixão. Hoje, no local, há crianças brincando. A horta foi criada em 2013, após a chegada da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, mas faz parte de um programa municipal que já existe desde 2006, na gestão do ex-prefeito César Maia, GM Hortas Cariocas, que tem como foco a segurança alimentar. No ano passado, a ONU incluiu o projeto na lista de ações consideradas essenciais para alcançar os seus objetivos de desenvolvimento sustentável. São 49 plantações espalhadas pela cidade, 25 em escolas e 24 em comunidades, somando 3.720 canteiros, 24 hectares e mais de 80 toneladas colhidas por ano. Funciona como uma incubadora de empresas, na analogia do idealizador do projeto, o engenheiro agrônomo Júlio César Barros. A Secretaria de Meio Ambiente encontra comunidades onde já há uma articulação local sobre hortas e investe com apoio técnico, insumos e bolsas aos hortelãos. Empregabilidade e autoestima são 2 dos pilares. A ideia é que uma hora essas plantações se tornem autossustentáveis e se emancipem da prefeitura, diz Júlio. O que move o projeto é o resultado, a produção, não é um programa assistencialista, defende. Antes da pandemia, metade das hortaliças colhidas era dada para famílias em situação de insegurança alimentar, asilos e creches. A outra metade era vendida. Agora, tudo vem sendo doado. Em Manguinhos, Ezequiel repete que o sobrenome do projeto é Resgatar Vidas e afirma que a sua foi a primeira a ser resgatada. Depois, veio a hortelã Sane Cristina dos Santos, 38, que viu o filho adolescente morrer de infarto em seu colo e encontrou na horta uma forma de seguir em frente. Juntou-se ainda sua mãe, Dona Luísa, que tinha pressão alta, diabetes,
uma rotina desmotivada, e também achou na plantação uma razão para acordar. Por fim, chegou Leonardo Ferreira, 24, que largou 4 anos de tráfico de drogas para se dedicar às hortaliças. Começou no crime cedo, aos 12 ou 13 anos, e decidiu sair dessa vida desesperadora depois que nasceram suas 2 filhas, com a sobrinha de Ezequiel. Hoje, só quero plantar o bem para colher o bem, diz. Eles integram a equipe de 21 pessoas que zela pela horta de Manguinhos. Cada hortelão ganha uma bolsa de R$ 500 mensais, e a maioria faz outros trabalhos para sustentar a família. Nem tudo é terreno fértil. A rotina de operações e tiroteios às vezes paralisa o trabalho na terra, apesar de a situação estar mais calma após a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que restringiu ações policiais na pandemia, segundo moradores. A plantação fica ao lado de uma avenida apelidada de Faixa de Gaza, por causa dos frequentes confrontos com troca de tiros, e à tarde as bocas de fumo se espalham pela favela. Outro desafio do Hortas Cariocas é as plantações que não vingam. Normalmente, elas são fechadas por falta de resultado e de motivação da equipe. Às vezes, as pessoas acham que é um cabidão de empregos, afirma o agrônomo Júlio Barros. O programa também passa por um momento turbulento com a troca de gestão na prefeitura, agora com Eduardo Paes, de EM. Um contrato de R$ 95 mil mensais que previa 3 engenheiros agrônomos, alguns técnicos e caminhões terceirizados para transportar insumos se encerrou em fevereiro, o que fez faltar adubo e causou o descarte de milhares de mudas, usadas para alimentar galinhas. O movimento Bahia Viva pediu nesta semana que o Ministério Público apure um suposto desmonte do projeto, o que o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, nega. Ele afirma que o fim do contrato não gerou qualquer impacto nas hortas e que não renová-lo foi apenas uma mudança operacional. Cavalieri argumenta ainda que profissionais e veículos da própria prefeitura suprirão a demanda e que a intenção da nova administração é reduzir os serviços terceirizados. Também acrescenta que o orçamento previsto para o programa foi ampliado de R$ 1 milhão para R$ 1,6 milhão neste ano. A ideia é fortalecer as hortas, segundo a prefeitura. Há planos para abrir mais 5 plantações e fazer composteiras locais para alimentar as mudas, além de ampliar a criação de peixes pela tecnologia da aquaponia, quando os animais vivem no ambiente aquático e plantas são cultivadas na superfície, estimulando o crescimento um do outro, inaugurada em uma unidade de Jacarepaguá, Zona Oeste, no ano passado. Um dos locais que pode receber os animais é Manguinhos, onde Ezequiel segue com o objetivo de levar uma alimentação saudável para a favela onde nasceu e cresceu. Futuramente, teremos famílias mais saudáveis, porque o orgânico está nas comunidades. Minha filha vê e já segue esse caminho. Folha Press.